E aí, tudo certo? Hoje o papo é sério. Vamos mergulhar fundo em umas estratégias avançadas para deixar qualquer aplicação Laravel voando. A ideia é deixar tudo mais rápido, mais robusto e, claro, pronto para crescer. Pois é, essa é a pergunta que tira o sono de muito dev, né? Se a resposta for sim ou, sei lá, se o objetivo é nem deixar chegar nesse ponto, então se liga, porque o que a gente vai ver aqui é praticamente um mapa do tesouro. Bora transformar essa lentidão em velocidade de verdade. Bom, e tudo começa aqui, na base de tudo. Sabe, antes de sair pensando em servidor parrudo ou banco de dados, a performance de verdade nasce no código. Um código bem escrito, bem estruturado. Essa base sólida é o primeiro passo para ter uma aplicação que voa. Olha só, falar de arquitetura limpa e princípios sólidos pode parecer meio teórico, né? Coisa de livro. Mas, na real, não é. Usar esses conceitos para ter um código mais organizado e desacoplado, isso, na prática, significa que lá na frente vai ser muito mais fácil dar manutenção e otimizar. E isso impacta diretamente a performance no longo prazo. É um investimento. Beleza, código arrumado? Então vamos para o próximo passo, o banco de dados. A maneira como a nossa aplicação conversa com o banco de dados é, sem dúvida, um dos pontos mais críticos para a performance. É aqui que muito gargalo aparece. Então, vamos ver como a gente otimiza essa comunicação. E aqui a gente tem um dos maiores vilões da performance, um clássico, o problema N+1. Basicamente é quando a gente faz uma consulta para o pai e depois, dentro de um loop, uma consulta para cada filho. É uma metralhadora de queries no banco. A solução está ali do lado, Eager Loading. Com o método with do Eloquent, a gente busca tudo o que precisa de uma vez só. A diferença que isso faz no desempenho é brutal. Pensa no cache como uma memória de curto prazo da sua aplicação. Em vez de ela ter que processar a mesma coisa toda hora, ela só guarda o resultado e entrega rapidinho. O Laravel é ótimo nisso. Dá para caixar de tudo, rotas, configurações, views, até o resultado de queries. E se a gente combina isso com uma ferramenta em memória como o Redis, aí o ganho de velocidade é simplesmente absurdo. Agora, e quando o problema é lidar com um volume gigante de dados? Arquivo pesado, imagem, não adianta só ter um servidor potente. A gente precisa ser mais inteligente. Coisas como comprimir imagens ou processar um arquivo gigante em pedacinhos, os chunks, são cruciais. Isso evita que a aplicação tente engolir tudo de uma vez e acabe morrendo engasgada por falta de memória. Ok, vamos falar de uma coisa chave, a percepção de velocidade. O mais importante é que a pessoa usando o sistema sinta que tudo é rápido. O objetivo, então, é dar uma resposta imediata, mesmo que a gente tenha um monte de trabalho pesado para fazer por trás. Como que a gente faz essa mágica? Vamos ver. E a mágica acontece com filas e jobs assíncronos. Olha só esse fluxo. Primeiro, alguém clica para fazer uma tarefa demorada. Ao invés de deixar a pessoa esperando com a tela travada, a gente pega essa tarefa e joga numa fila. E aí, na mesma hora, a gente responde, ok, recebido. Quando ficar pronto, eu te aviso. Pronto. Enquanto isso, lá nos bastidores, um worker pega essa tarefa da fila e processa tudo em segundo plano, sem atrapalhar ninguém. Agora, uma dica de ouro para ambiente de produção, onde cada milissegundo conta. Esses comandos do Artisan, isso aqui tem que ser um checklist antes de qualquer deploy. Route cache, config cache, view cache. O que eles fazem? Basicamente, eles pegam todas as rotas, configs e views e juntam tudo em arquivos únicos pré-compilados. O resultado é que a aplicação inicializa muito, mas muito mais rápido. Mas não adianta nada ter um back-end tinindo, super rápido, se o front-end é uma carroça. A performance do servidor é só metade da história. Por isso, é crucial otimizar o front, minificar CSS e JavaScript, usar lazy loading para carregar a imagem só quando precisa e, claro, usar o na CDN para entregar os arquivos de um lugar mais perto da pessoa. Tudo isso impacta diretamente na velocidade percebida. Beleza, até agora a gente falou muito de código. Mas agora vamos dar um passo para trás, um zoom out e olhar para a infraestrutura. Porque uma aplicação de alta performance precisa de uma casa forte para morar, né? Não adianta ter um código perfeito se o ambiente onde ele roda não colabora. E quando a gente fala de infra, não existe receita de bolo, não tem um número mágico. Coisas como o número de conexões com o banco, a quantidade de workers para processar as filas, tudo isso precisa ser ajustado a fino, de acordo com a carga da sua aplicação. É um trabalho constante de medir, analisar e ajustar. E aqui que a nuvem nos dá superpoderes. Usar containers com Docker, por exemplo, permite o que a gente chama de escalonamento horizontal. Teve um pico de acesso? Sem problema. A gente sobe mais máquinas na hora. Aí entra um load balancer para distribuir o tráfego de forma inteligente.
E para fechar, estratégias como Deploy Blue-Green garantem que a gente consiga atualizar a aplicação sem que ninguém perceba. E a gente chega no último ponto, que talvez seja o mais importante de todos. Entender que performance não é uma linha de chegada. Não é algo que a gente faz e acabou. É uma jornada. É um ciclo contínuo de melhoria. E para essa jornada, a gente precisa de ferramentas. Ferramentas de monitoramento, como New Relic ou Datadog, são como os olhos e ouvidos da nossa aplicação lá em produção. Elas mostram em tempo real onde estão os gargalos, qual query está lenta, onde o sistema está sofrendo. É com base nesses dados que a gente sabe exatamente onde atacar. E essa frase resume tudo, né? Nenhuma dessas estratégias que a gente viu aqui é uma bala de prata. Elas não funcionam sozinhas. É o conjunto da obra, a combinação delas, que realmente constrói uma aplicação que é, ao mesmo tempo, robusta, rápida e, principalmente, pronta para crescer. Então, com tudo isso em mente, a pergunta que fica é: e aí, olhando para o seu projeto agora, qual desses pontos que a gente conversou parece ser o próximo gargalo a ser atacado? Qual é a oportunidade de ouro para dar o próximo salto de performance? Porque no final das contas, essa jornada de otimização sempre começa com o primeiro passo.